Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje nós vamos conversar sobre o finalzinho de radioatividade, que é a parte de fissão e fusão nuclear. Tem várias aplicações, é uma parte da química que está muito presente no nosso dia a dia, querendo ou não, e os vestibulares gostam bastante desse conteúdo. Então já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui o que você achou dessa aula. Vamos lá? Bom, a fissão nuclear, na verdade, ela é a divisão de um núcleo instável em dois núcleos menores, pela emissão de um nêutron. Há liberação de muita energia e essa reação acontece em cadeia. Então vamos lá. Todo tipo de reação nuclear que nós vimos até agora são reações em que os átomos estão buscando estabilidade. A fissão e a fusão nuclear não vai ser diferente. Existem diversas formas de um átomo buscar a estabilidade e uma delas é o átomo que tem um núcleo muito grande e muito instável pode se dividir. E no que ele se divide, ele se transforma em dois átomos menores, com núcleos menores e por isso mais estáveis. Só que quando ele se divide, ele emite nêutrons. E esses nêutrons que são emitidos colidem com núcleos que são volumosos, que vão se dividir, emite nêutron que colide com núcleos volumosos, que se dividem, emitem nêutrons, assim por diante. Por isso que eu posso afirmar que a fissão nuclear é um tipo de reação em cadeia, porque ela só começa quando tem um choque do nêutron com um átomo grande, e quando esse choque acontece e tem a divisão dos átomos, a gente tem a liberação de mais um nêutron que vai se colidir novamente com um átomo grande. Então, é uma reação que, a partir do momento em que ela começa, ela tem a sequência de reações sem nenhum esforço humano. Beleza? Então, coloquei aqui a reação mais característica que a gente tem, que é do urânio 235 colidindo com um nêutron, e aí faz a divisão de dois núcleos entre criptônio e bário, que emitem 3 nêutrons que vão se colidir com 3 urânios, que vão fazer 3 fissões, que vão liberar nêutrons e assim por diante. Então, essa reação é uma reação que acontece cadeia. Um motivo também que pode evidenciar a estabilidade do átomo é a emissão da energia. A gente tem que lembrar que estabilidade e energia são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a estabilidade do núcleo, menor é a energia dele e vice-versa. Então, a partir do momento em que há liberação de energia, a gente tem aumento da estabilidade do sistema, tá bom? Ok, a fissão nuclear ela é usada aonde? Nas usinas nucleares. O que diferencia a fonte de energia é como que ela vai fazer a turbina girar e essa turbina está conectada em um gerador de eletricidade. Então, quem vai fazer a turbina girar para quando conectada ao gerador gerar eletricidade é que vai mudar a fonte de energia. Aqui nas usinas nucleares, quem vai girar essa turbina vai ser a água-vapor. O problema é que essa água-vapor só se transforma em água-vapor quando tem liberação de energia a partir da fissão nuclear. Então, no reator nuclear, temos a conversão de energia nuclear em energia térmica. Por quê? Porque o urânio 235 vai começar a sofrer uma reação em cadeia, que é a reação de fissão, libera energia que esquenta a água líquida. Aí tem conversão de energia térmica em energia mecânica, porque a água líquida vai se transformar em água-vapor e essa água-vapor vai girar a turbina da usina. E aí, como essa turbina, que é a energia mecânica, está conectado em um gerador de eletricidade, ele vai se transformar energia mecânica em energia elétrica.
Então, átomos de urânio 235 sofrem reação de fissão nuclear, esquentam a água que se transforma em água-vapor, e esse vapor de água gira uma turbina, e essa turbina está ligada ao gerador de eletricidade, ok? Quando a gente pensa nesse esquema aqui, gente, nós temos que pensar o seguinte: a fissão acontece nesse vaso de pressão, tem um pressurizador, vai liberar energia. A energia esquenta esse gerador de vapor, que gera o vapor de água. E essa água ela vem para a turbina. Lembrando que essa água ainda está no estado gasoso quando ele passa pela turbina. Como essa água precisa voltar para o estado líquido para ter um ciclo efetivamente na usina nuclear, a gente tem uma parte que a gente chama de condensador aqui embaixo. Esse condensador vai fazer com que a água vapor volte para o estado líquido. E como que isso vai acontecer? A água do mar ela vai entrar em contato com essa água vapor que está dentro da turbina, trocando apenas calor. E aí a água do mar esquenta, a água da usina esfria e a água da usina condensa. Qual é o problema disso? O problema disso é que o mar fica com uma temperatura mais elevada, o que influencia na solubilidade dos gases, na vida marinha e assim por diante. Então, naquela região da usina, geralmente a vida marinha, a vida aquática, não é a mesma, ela é muito prejudicada. A gente pode conversar também sobre os pontos positivos e negativos de uma usina nuclear. A usina nuclear ela é positiva porque ela não emite gases e efeitos de estufa. Ela é uma usina que independe do clima e do tempo, não depende do regime de chuvas, não depende do sol, não depende de nada disso, depende apenas da fissão nuclear. Então, não depende do clima ou do tempo, então pode ser instalada em qualquer lugar. Claro, como a gente precisa de ter essa parte do condensador, a maioria das usinas nucleares estão instaladas perto do mar ou então no oceano. E aí, isso pode ser um pouco perigoso, já que quando a gente tem terremotos ou então quando temos tsunamis, qualquer catástrofe natural, a usina tem que ter uma medida de segurança efetiva para não deixar a fissão nuclear ocorrer sem freio, sem controle. Tanto o acidente em Fukushima quanto o acidente em Chernobyl se deram porque a reação de fissão nuclear aconteceu sem controle nenhum. As medidas de segurança não conseguiram controlar e suportar a fissão nuclear que estava acontecendo no reator, ok? Pontos negativos, o risco de acidente e eu diria também o lixo atômico, né? Esse lixo que é formado aqui na usina nuclear, ele é um lixo que não tem utilização, é difícil da gente encontrar uma utilização para ele. Então, a gente tem que esperar o tempo de meia-vida daquela amostra radioativa até ela não ser mais prejudicial para nós. Fissão nuclear também é usada na bomba atômica. Todas as bombas atômicas usadas até hoje em grandes guerras são bombas de fissão nuclear. E as bombas de fissão nuclear podem ser de explosão, que é essa primeira de urânio, ou de implosão, que é essa segunda de plutônio. E aí, o TNT é o explosivo que irá fazer os materiais radioativos entrarem em contato. A gente tem uma massa subcrítica do metal radioativo, que é a massa pronta para começar uma reação em cadeia. E a gente tem que ter um nêutron. Não é bem efetivamente um nêutron, mas é uma reação que vai acontecer em paralelo, que vai emitir o primeiro nêutron para fazer a reação em cadeia acontecer. A bomba de implosão é a bomba de plutônio, essa segunda aqui. Então, se vocês perceberem bem, o TNT está ao redor do material radioativo. E a bomba de explosão, o TNT está numa extremidade e o material radioativo está em outro. E aí, quando acontece esse choque, a reação de fissão nuclear começa a acontecer, a bomba explode ou implode, liberando energia, ok? E material radioativo.
A fusão nuclear ela é bem menos usada aqui no nosso dia a dia, aqui no planeta Terra, e ela consiste na formação de um núcleo mais estável a partir da reunião de dois núcleos que apresentam baixos valores de massa atômica. Então, enquanto a fissão é uma separação, a fusão é uma junção. As reações de fusão liberam muito mais energia do que as reações de fissão nuclear. São reações que possuem altíssima energia de ativação, o que faz com que esse processo só ocorra de forma induzida no planeta. Então, pelo fato de ser difícil de começar uma reação de fusão nuclear, a gente só vai ter essa reação acontecendo quando a gente força essa reação. Dentre todas as reações possíveis de fusão nuclear, a que possui menor energia de ativação no Sol é a união do deutério e do trítio formando hélio. Então, essa reação libera muita energia e é uma das energias que é liberada pelo Sol. Então, se alguém perguntar se o Sol pega fogo da forma convencional, não, porque para pegar fogo da forma convencional, gente, a gente precisa de gás oxigênio e lá no Sol não tem. Então, qual que é a reação primordial que acontece lá no Sol? Qual que é a principal reação que acontece lá no Sol? A reação de fusão entre o deutério e o trítio. Apesar de acontecer em temperaturas de 40 milhões de Kelvin, é essa reação que ocorre nos processos de fusão induzida nos reatores. Então, ainda tem reatores que usam da fusão nuclear, mas como é muito difícil de começar a fazer uma reação de fusão, é um processo que encarece demais a energia. Então, não é muito utilizado. A bomba de hidrogênio é uma bomba de poder de destruição gigantesca, muito maior que a bomba atômica. Tem a formação de produtos radioativos. Então, a gente tem aqui a bomba de hidrogênio, que é a bomba que utiliza da fusão nuclear, é a bomba mais destrutiva que nós temos e ela nunca foi usada em nenhum confronto bélico. A bomba de fusão nuclear, ela é uma bomba que dentro dela tem uma bomba de fissão. Então, o que vai acontecer? Como para a fusão começar a acontecer, a gente precisa de uma energia muito alta, quem é capaz de fornecer essa energia alta é a própria fissão nuclear. Então, dentro de uma bomba de fusão, tem uma bomba de fissão que vai liberar muita energia. Liberando muita energia, faz com que a reação de fusão realmente aconteça e essa bomba exploda. Então, é uma bomba com alto poder destrutivo, beleza? Meninos, por hoje é só. Agradeço muito por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Tchauzinho!